Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Jonas. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum. É só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se você gostar, por favor, dê o like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito. Por favor, se emocione à vontade. Você já me contou essa história. É uma história muito especial para dizer pouco. Por favor, fique bem à vontade. Eu estava no trabalho. Eu lembro que eu pedi uma comida. E aí, do nada, eu senti um incômodo muito grande. Meu filho estava de férias. Ele morava comigo. E aí ele falou para mim: pai, eu tô muito feliz que eu tô de férias. Ele tinha entrado de férias. E aí eu fui trabalhar. Eu conversei com ele cedo, fui trabalhar, perguntei se estava tudo bem. E aí daqui a pouco, quando dá tipo mais 11h40, 11h50 do dia, eu senti um aperto muito grande no coração. E aí eu pedi a minha chefe para ir em casa. Ela falou assim: tá acontecendo alguma coisa? Eu falei: eu não sei, eu preciso ir em casa para ver. Porque eu não sei. E aí eu vim em casa. E aí quando eu cheguei dentro de casa, meu filho estava dando o último suspiro dele de vida. E aquilo ali mexeu muito comigo, sabe? E aí veio o lado das minhas EQMs, que talvez se eu tivesse ido embora, eu tinha visto. Mas aí eu tenho uma outra filha. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E assim, foi uma das piores experiências que eu já passei na minha vida. Ele teve um infarto fulminante, foi isso? Ele teve um infarto fulminante. Com 15 anos. Ele estava com 17 anos. Ele infartou assim do nada. Eu cheguei em casa, ele dando os últimos suspiros de vida dele. E aquilo ali, tipo, mexeu muito com a família, com a mãe dele, com a irmã. Tipo, abalou a minha família inteira. E a gente ficou muito debilitado, muito machucado com aquilo dali. E aí eu fiquei alguns dias fora da minha casa. E aí eu ficava com aquilo na cabeça. Como eu tenho essa sensibilidade maior dessa parte espiritual, eu ficava com isso na cabeça, achando que eu poderia ter um contato espiritual com meu filho, mas a parte da perda foi muito grande, então aquilo me machucou muito. E aí eu falei para minha família: não, você não vai voltar para casa onde ele faleceu. Eu falei: eu vou voltar para casa. Eu vou. E assim, eu vou voltar porque foi onde ele faleceu, mas foi um lugar que ele foi muito feliz. Porque eu sentia lá no meu íntimo que eu ia ter um contato com ele, não sabia como. E aí eu voltei para casa, né, com muito triste, porque a gente cria muita expectativa. E assim, eu fiz de tudo para estar do lado deles, e era um sonho de infância ser pai, né? E aí o que acontece? Eu vim para casa, né, fiquei uns dias em casa do trabalho por causa do luto, né, passando os piores momentos da minha vida, né, assim, não entendendo o que aconteceu. E com uma semana, a minha casa tem um corredor que dá acesso ao quarto dele e ao meu quarto. E da cozinha a gente consegue ver o corredor. Isso era umas meio-dia e pouca. Meio-dia e pouquinho, numa sexta-feira também. E aí eu estava sentado, falando ao telefone com a minha filha, e aí daqui a pouco eu olho no corredor, e aí eu vejo uma imagem passando do corredor do quarto dele para o meu quarto, e aí eu fiquei assustado com aquilo, aí eu desliguei o telefone. Né? E eu fiquei assustado. Eu falei: não, eu não vou olhar de novo, porque isso é coisa da minha cabeça. Eu não vou mais olhar. Não quero olhar, porque eu fiquei assustado com aquilo dali. Aí eu olhei de novo. Aí eu saí do meio do corredor, fui pro lado da cozinha,
E aí voltei a olhar no corredor. Aí vi, tipo, uma forma muito parecida com ele. Aí voltou pro quarto dele. Aí eu fiquei de... Aí eu me apavorei com aquilo. E aí eu fui pro outro lado da cozinha. Aí eu falei, é meu filho, é você, meu filho. Aí ele falou, pai. E aí eu fiquei assustado, porque foi coisa... Eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Aí veio de novo, pai. Aí eu falei pra ele, tá, meu filho. Aí ele falou pra mim assim, pai, tá tudo bem, pai. Eu falei, meu filho, não tá tudo bem, meu filho. Ele tá tudo bem. Pai, fala com a minha mãe que eu tô bem. E eu falei assim, meu filho, eu não tenho como falar pra tua mãe que você tá bem, porque ela não vai acreditar em mim. Aí isso eu falando mentalmente, eu preciso que você fale algo que só você esteja sentindo para poder ela acreditar em mim. Aí ele falou, pai, fala com ela que ela não tem culpa nenhuma, ela tá com sentimento de culpa. E aí eu fiquei muito assustado com aquilo, corri pro lado de fora da casa, isso era 12:00 e pouca. E aí, é assim que aconteceu, eu já liguei pra minha filha. E aí quando anoiteceu, eu liguei pra mãe dele, eu falei, eu tive uma experiência com ele falou comigo. Ele falou pra você não se sentir culpada. E ela realmente estava com um sentimento de culpa muito grande. E ela chorou, e aí ela chorou muito, muito, muito. Ela ficou muito, muito tocada com isso, com a informação que ele me deu, que eu não tive contato com ela porque a gente é separado, mas eu não tive chance de conversar sobre nada com ela porque a gente estava cada um com seu luto, cumprindo seus papéis. E foi isso que aconteceu. E disso tudo eu tirei que na verdade isso aqui é só o físico, né? E tem outras coisas além disso. E aí depois disso eu consegui entender que ele tá bem. Aquilo ali me confortou. E assim, e hoje, até hoje, eu penso muito nisso e é isso que me faz estar seguindo a minha trajetória, que um dia eu vou encontrar ele. Muito bonito tudo isso que você contou, muito forte, muito emocionante, muito denso. Deixa eu te perguntar uma coisa, você, naquele momento que você ficou com medo, mas achou, sentiu que era seu filho, você chegou a enxergar alguma coisa? Porque passou um vulto, mas o que você via de fato? Eu enxerguei uma áurea no formato dele, mas não que estivesse andando, que estivesse flutuando. Passou pro meu quarto e eu não tive coragem de olhar de novo, porque eu fiquei assustado. Era como que uma silhueta, um formato só externo do corpo? Exatamente. De que cor? Eu não conseguia, era luz. Era luz. Era luz. Era a coisa mais linda que eu vi na minha vida. E ele estava chamando a sua atenção? Não, no primeiro instante eu fiquei com medo. Mas depois eu fiquei curioso e com medo. No primeiro instante que passou, eu fiquei com medo. Mas no segundo, eu fui olhar para ver se realmente era aquilo que eu achei que fosse. Quando ele falava pai, você estava olhando para essa luz? Não, eu não tive coragem de olhar o corredor. Eu fiquei na ponta da cozinha só escutando. Como se ele estivesse atrás. Como se ele estivesse atrás. Eu fiquei muito impressionado, porque, tipo, eu fiquei com muito medo. Tipo, eu nunca passei por uma situação dessa. Você comentou comigo na nossa primeira conversa que quando você falou com a sua ex-esposa, de início ela estava assim, só ouvindo, sem acreditar. Na hora que não que ela não estivesse acreditando, mas sem manifestar nada. Na hora que você falou na palavra culpa, aí ela caiu no choro. Sim, exatamente. Porque eu achava que se eu falasse algo do tipo que fosse o normal, ela realmente estava se sentindo muito culpada, sabe?
E assim, eu não tive contato e a gente não se falou nesse trajeto, porque cada um estava sofrendo da sua maneira a perda. E foi exatamente isso que aconteceu. Você comentou, agora que me lembrei, você comentou que o seu filho, antes do acontecido, ele comentou alguma coisa sobre a morte com você, não foi? Sim, ele falou para mim que... Isso uma semana antes dele ir embora, ele falou para mim que se por um acaso acontecesse dele morrer, era para não dar nada dele para ninguém, de não se desfazer de nada que ele tinha, porque ele tinha muito amor pelas coisas que ele tinha. E eu falei para ele, para com isso, coisa de gente maluca, né? Esses adolescentes falam cada coisa boba pra gente, e foi isso. E ele nunca tinha falado sobre morte antes com você? Não, nunca tinha falado. Eu queria perguntar uma coisa. Você comentou que na volta você vê vultos, você tem algum tipo de experiência com esse outro lado. Me dá a entender isso. Eu pergunto, de uma certa forma a porta ficou entreaberta? Como é que é isso? Sim, às vezes eu estou num lugar, eu tenho a sensação de que sozinho, que passa algo do meu lado ou que tem algo atrás de mim. Eu sou uma pessoa muito sensitiva hoje em dia. Eu vejo vultos, se eu virar às vezes para o lado, passa algo do meu lado, se eu virar, passa. E assim, já é uma coisa que não me assusta mais. Isso não acontecia antes? Isso não acontecia antes. Aquela voz que perguntava se você estava gostando, você voltou a escutá-la alguma vez? Não, nunca mais escutei. E aquela sensação de paz, você passou a ter em algum outro momento? Não, só naquele, não sei o lugar ou o trajeto, eu não tenho. Só lá onde eu estava. Durante a noite, você tem sonhos em que você sai daqui? Tenho. Tenho sonhos de que estou em outros, às vezes, uma coisa que aconteceu comigo, eu tenho que falar para o senhor. Eu acabei esquecendo porque eu fiquei tocado. Quando aconteceu o ocorrido do meu filho, eu sonhei uma semana antes de eu estar num cemitério com muitas pessoas ao meu redor, as pessoas do meu convívio, e só que eu não conseguia ver quem estava deitado no caixão. E no dia do enterro do meu filho, eu tive a impressão de já ter estado naquele lugar. E sobre esses sonhos à noite, você sente ir para que lugares? Então, na verdade, eu não gosto muito de sonhar, sabe? Porque eu fiquei muito cismado com essas coisas eu fiquei muito tocado com isso, e às vezes para mim não ficar vendo esses vultos que eu costumo ver, eu durmo de luz acesa, às vezes tem dia que eu tô para ver e tem dia que eu não quero ver. Não acontece de, à noite, durante o sonho, você ir ajudar pessoas ou ter aulas? Isso não acontece? Não acontece. Esses vultos que você vê, eles às vezes pedem coisas para você? Não pedem nada, só passam, tipo, é como se, caramba, acabei de ver algo passar aqui, assim, dessa forma. E acontece às vezes de você perceber o sentimento de uma pessoa que está em depressão, por exemplo, que chega perto de você? Consigo identificar o sentimento das pessoas, eu consigo não me familiarizar, de achar que ela não é... Assim, eu não tinha esse feeling de nossa, tipo, essa pessoa não traz coisa boa, essas coisas de sentimento de pessoas, eu fiquei muito apurado com isso. Ontem nós tivemos a nossa primeira conversa e hoje estamos fazendo a entrevista. Eu queria que você nos contasse, compartilhasse com todo mundo algo que aconteceu logo depois que nós tivemos essa primeira conversa. Então, meu filho tinha um anel que ele sempre usava no dedo, e esse anel, eu tenho uma paixão por ele, e esse anel estava no rack da estante. E por uns minutos ele caiu, sem eu ter encostado, sem eu ter passado perto, sem eu ter feito nenhum tipo de... sem a estante ter balançado, sem ter tido um vento, e ele caiu no chão. E eu achei aquilo ali algo que me mexeu comigo, na verdade.
Entendeu? Que depois que eu falei dele, acabou acontecendo isso. Tendo vivido tudo isso, tendo percebido, inclusive, que a vida não termina aqui, tendo acesso a essas informações que você teve, o que você pode nos dizer para nos ajudar a termos mais sabedoria para lidar com o dia a dia nesse planeta que enfrenta desafios muito grandes? Então, eu acredito que nada acaba aqui, que aqui é só o começo e que tem coisas por trás muito grandes, muito melhores para a gente, e que hoje eu tenho uma filha para cuidar, que é a minha paixão, e que um dia eu vou reencontrar o meu filho, e eu sei que onde ele está é um lugar muito melhor do que eu estou aqui. E ele me trouxe nesse dia uma vontade muito grande de levar a minha vida normal, porque a gente fica muito sem chão, a gente fica muito desanimado para tudo, porque a gente perde um pouco da nossa conquista de sonhar o que é melhor para os filhos, né? E eu acredito que se Deus levou ele, porque Deus tem um propósito muito maior para ele onde ele está, e eu sei que um dia eu vou revê-lo e ter um encontro que aqui na Terra eu não teria. E eu estou muito feliz de ter passado por toda essa experiência. Eu não sei nem se eu sou tão merecedor disso tudo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?